Olá, alunos! Vamos começar agora a sequência das nossas 4 aulas seguidas sobre a Alta Idade Média e a formação de 3 reinos ou impérios bastante importantes. São eles o Império Bizantino, que a gente viu na aula 18, o Reino dos Francos, que diz respeito à aula 19, e o Império Árabe, que diz respeito às aulas 20 e 21. Esta aula em especial, aula 19, então, Reino dos Francos. Então vamos começar. No lugar do antigo Império Romano do Ocidente, houve a formação de vários reinos e feudos na Europa Ocidental, por diversas razões, inclusive pelo ataque dos bárbaros. Então, formação de vários reinos e feudos dentro da Europa Ocidental. Os romanos chamavam de bárbaros aos povos que não sabiam falar grego ou latim e tinham costumes diferentes. Essa expressão bárbaros continuou sendo usada até, guardando as proporções, dos dias de hoje. Há um estranhamento a tudo aquilo que é diferente, todo aquele que apresenta um costume diferente. Como que funciona isso? É muito simples. A gente tem resistência de sair da nossa zona de conforto. Logo, a gente vê o outro, o diferente, não como alguém que vem a contribuir, mas muitas vezes como alguém que vem invadir o nosso espaço. Então, para os romanos, bárbaros eram aqueles ignorantes, aqueles que tinham costumes diferentes, que se vestiam diferentes, que comiam de forma diferente, e eles então eram vistos de forma estranha. Boa parte desses bárbaros entrou pacificamente dentro do Império Romano. Esses bárbaros que entraram pacificamente dentro do Império Romano passaram a substituir o escravo que faltava porque as conquistas do exército rareavam. Então, nesse sentido aparece o colono. Esse colono, ele não é um escravo, ele não pertence a alguém, a vida dele não pertence a alguém, mas ele trabalha para alguém por uma parte da produção agrícola e paga taxas pelo uso da terra. Assim, lenta e gradativamente, entre os séculos 5 e 10, esse colono deu origem à chamada servidão, a principal forma de trabalho durante o chamado feudalismo. Essa é uma importante herança trazida pelos francos ou pelos bárbaros ainda. Também, da fusão do grego com o latim, com as línguas bárbaras, se formaram as várias línguas faladas na Europa atual. Observe bem, entre os bárbaros existe um grupo chamado germânicos. Desses germânicos, forma-se um grupo especial que vai ocupar a região da atual França, que mesclando com o grego e o latim dá origem ao francês. Observe por essa árvore maravilhosa que se encontra à sua frente. Você observa dos eslavos, os russos, da mistura dos ibero-romano, o espanhol, o português, da mistura com o grego, o latim, formando o italiano, formando as línguas faladas na França, formando as línguas faladas na Itália e assim por diante. Eu achei essa árvore genealógica, digamos assim, da língua falada, fantástica. Entre as tradições trazidas pelos francos para o feudalismo está a ideia do comitatus. Como é que funcionava isso? Entre esses francos havia um respeito muito grande entre o chefe guerreiro. E o subordinado a esse chefe guerreiro se ajoelhava diante dele antes de cada batalha e pedia proteção e oferecia o que ele tinha de melhor para guerrear. Ao longo dos séculos 5 a 10,
Dentro da estrutura feudal, surgiu um sistema chamado de suzerania e vassalagem, num ritual chamado homenagem e investidura, que estudaremos com mais detalhes nas aulas 22 e 23. Os ataques bárbaros ocorriam dentro das cidades romanas. Para fugir dos ataques bárbaros, a população sobrevivente se deslocava para o campo. A gente chama isso de êxodo urbano, ou dentro do feudalismo a gente chama isso de ruralização. Ou seja, lenta e gradativamente, entre o século V e o século X, desaparecem completamente as cidades, há um retrocesso para o campo. Nessa charge eu achei muito legal, porque ela mostra assim: esses povos imigrantes vão formar as nações da Europa moderna. Aí o outro, todo esfoladinho, diz: agora posso morrer tranquilo, pensei que fossem os bárbaros. Então aqui ele fazendo uma brincadeira sobre os ataques bárbaros às cidades romanas. E mais especificamente, ainda tem mais um fundo curioso aqui, que é a questão de: se eu não posso salvar meu corpo físico, eu vou tentar salvar minha alma. E assim, lenta e gradativamente, a igreja cristã se fortalece também, assunto que já veremos a seguir. Então, dentro dessa estrutura do reino dos francos, nós temos: esses francos ocuparam a região da atual França e passaram a se chamar francos. Eles eram de tradição germânica e, ao se acomodarem na região da atual França, passaram a ser chamados de francos. O rei Clovis foi o primeiro dos reis desse reino dos francos. Ele se converteu ao cristianismo e foi coroado em 496 numa aliança com os bispos locais, dando início à primeira das dinastias, chamada dinastia merovingia. Nessa tradição, a herança passava de pai para filho. Percebe que a igreja cristã precisava se fortalecer e o rei também. Era uma aliança entre as duas partes, que ambas as partes se fortaleciam. Em 732, os árabes tentaram ocupar a região do reino dos francos na tentativa de expansão islâmica, chamada de jihad, assunto da aula 20 e 21. E aí se confrontaram numa batalha chamada Batalha de Poitiers. Carlos Martel se tornou um importante líder do exército do Reino dos Francos e conseguiu expulsar os árabes da região. Aqui do lado temos uma imagem de Carlos Martel. O rei Pipino Breve era filho do Carlos Martel e foi coroado já pelo Papa da época. Observe que rei Clovis fez associação com os bispos locais e foi lentamente convertendo os francos do politeísmo para o cristianismo, uma religião monoteísta. Com Pipino Breve já temos uma estrutura formada da igreja cristã. Logo, já temos um papa, já temos uma hierarquia. E com Pipino Breve começa uma nova dinastia chamada dinastia carolíngia. O filho do Pipino Breve, rei Carlos Magno, foi coroado pelo Papa Leão III como imperador. Esse imperador Carlos Magno, ele conseguiu expandir bastante o território. Como que ele fazia isso? Todo aquele guerreiro que era bom de combate, que ajudava a estender o império, ele ganhava um pedaço de terra dentro da estrutura do império. E
ele tinha que se submeter ao Carlos Magno. Assim, o Carlos Magno, aquele que estava doando a terra, virava o suzerano. E aquele guerreiro que se transformava num senhor feudal se transformava em vassalo e tinha obediência. Veja, na imagem aqui ao lado aparece a coroação do rei Carlos Magno pelo Papa Leão III. Da mesma forma, o rei ou imperador Carlos Magno, ele vai se converter, ele vai conseguir converter os seus guerreiros em vassalos dele, numa ordem de sequência. O sonho do imperador Carlos Magno era dominar todinho o antigo Império Romano do Ocidente, mas embora ele tenha conseguido estender bastante o território, ele não chegou a completar o seu sonho. Relembrando com vocês, como que a igreja cristã se fortaleceu? A igreja cristã, ela fazia associação com esses reis, com esses imperadores. Esses imperadores se permitiam ser coroados, ter uma certa submissão em relação à igreja cristã, ao Papa. E ao mesmo tempo, a igreja cristã tinha a chance de ter um combate aos hereges. Quem eram hereges? Aqueles que não aceitavam os dogmas cristãos, ou seja, as verdades acreditadas pela igreja cristã. Também ajudavam a fortalecer a figura do imperador, do chefe, do rei, junto às populações mais simples, mais pobres. Na verdade, dentro da igreja cristã estavam aqueles que sabiam ler, escrever. Ajudavam tanto no controle da educação, voltada para o cristianismo, quanto também organizavam os livros de contabilidade, os livros das escrituras desses reinos e impérios. Observe nessa imagem animada a extensão do Império Carolíngio, ano a ano, período a período. Impressionante. Bem, por fim, quando Carlos Magno morre, os netos dele acabam herdando pedaços do Império Romano. A isso chamamos de Tratado de Verdun, firmado em 843. Os netos dividiram a extensão do Império Romano em 3 partes. Uma parte com Carlos Calvo, outra parte com Lotário e outra parte com Luís o Germânico. Assim, o que era um império volta a se formar como se fosse um grande reino. E assim nós terminamos a nossa aula. Lembrando a vocês que para você se preparar melhor, você precisa fazer as tarefas mínimas. Para isso você tem que pegar o seu caderno de exercícios, pegar o capítulo 7 e justificar por que na questão 9 é a letra B, por que na questão 10 é a letra D e por que na questão 11 é a letra B de bola. Muito obrigada!